A estrada cheirava a diesel e borracha queimada. O céu era um cinza arroxeado, de hematoma. Homens com capotes manchados de óleo se colavam no aço frio. Ao redor, os motores tossiam e morriam. Naquela manhã, todo o tanque da coluna trazia um anel de fumaça contornando o casco, como um chale de luto. Alguns nunca mais se moveriam. Em 1943, o mundo aprendeu uma lição brutal. Uma máquina pode ser maravilha e pedra de moinho ao mesmo tempo. E quando as linhas de suprimento afinam, a tripulação vira a blindagem mais frágil. A linha mestra desta história começa no germe de uma ideia. Soava irresistível ao alto comando alemão. Construir um tanque que superasse qualquer oponente a média distância, que rompesse defesas e que chegasse menos chamativo que o gigante imponente que já havia capturado imaginações. O Panther surgiu como essa resposta. Seu canhão de 75 milímetros cortava a blindagem em ângulos que a maioria dos rivais não suportava. Era, em muitos sentidos, um triunfo de engenharia. Blindagem inclinada como uma foice, um casco que sugeria um predador. Mas um triunfo não se mede só por desenhos. Ele precisa rodar estradas, beber combustível, enfrentar lama e inverno. E, acima de tudo, ser mantido por homens que dormem pouco e fazem milagres com peças de reposição e esperança. Desde o momento em que os primeiros Panthers deixaram a linha final de montagem, a tensão apertou. As guarnições foram tiradas de unidades treinadas e colocadas nessa máquina nova. Aprenderam a amar a visão daquele cano comprido, o jeito como ele se firmava no escuro, e aprenderam a temer o som de um rolamento rangendo, ou o primeiro grito metálico da transmissão. Na preparação para as grandes batalhas de verão de 1943, especialmente ao redor de Kursk, Panthers foram empurrados para a frente, em números que a logística não tinha sido feita para sustentar. Eles chegaram cheios de promessa e vazios de praticidade. O combustível, já um recurso precário pelos vastos espaços do leste, virou um bisturi cortando as formações blindadas alemãs. Aqui está uma das verdades ocultas que surpreenderam até muitos oficiais experientes na época. O motor e a transmissão final do Panther não eram apenas temperamentais. Exigiam uma cultura de manutenção que a Wehrmacht não possuía por completo no campo. Tripulações acostumadas a Panzer III e Panzer IV conseguiam trocar uma esteira. Faziam manutenção na caixa de câmbio, tudo na proteção de uma cerca viva. O Panther exigia mais do que isso. As falhas no redutor final eram traiçoeiras. Bastavam os solavancos de uma estrada de toras russa, uma checagem de óleo esquecida, e a caixa de câmbio começava a se destruir. O resultado não era um tanque imobilizado que dava para rebocar. Era um troféu enorme em chamas. Ao ser abandonado, atraía a atenção do inimigo como um sinalizador. As tripulações que tentavam salvar seus tanques muitas vezes viravam alvo. Curvados sobre um macaco ou uma chave, ficavam expostos. O metal nas mãos se confundia com a cor da farda. A falta de combustível agravava o problema até virar perigo mortal. Os Panthers não eram máquinas eficientes. Bebiam combustível num ritmo que fazia os oficiais de suprimento praguejarem sobre os mapas. As longas distâncias da frente leste transformavam o combustível em arma que o inimigo podia usar sem disparar um tiro. Basta ameaçar os caminhões de suprimento e a frente desaba. A interdição aérea aliada e soviética transformou as entregas de combustível em carnificina à luz do dia. Caças-bombardeiros e bombardeiros de longo alcance varriam as rotas de suprimento. Quando as colunas paravam para reabastecer, ficavam expostas ao ar livre. Motores em marcha lenta, tripulações descendo para passar tambores de gasolina no frio. Esses movimentos de parar e arrancar abriam oportunidades para a artilharia inimiga e para ataques de metralhamento. Os homens dentro dos tanques sabiam do risco, sentiam isso toda vez que um avião de reconhecimento girava e mergulhava. O ar vibrava com o som de uma sentença se aproximando. Outro detalhe oculto que colore esta história é a forma como o armazenamento de munição no Panther agravava as baixas. Para levar projéteis suficientes para o seu canhão potente, os projetistas tiveram de distribuir a munição de modos que faziam sentido no papel, mas eram catastróficos sob pressão.
Um impacto que talvez só desativasse um tanque mais antigo incendiava a munição dentro de um Panther. O aço emaranhado virava um forno. Os compartimentos da tripulação viravam fornalhas claustrofóbicas. A pólvora queimando e o metal torcido forçavam os homens a escolher: subir pela escotilha da torre sob fogo inimigo, ou ficar embaixo e sufocar. Não era algo abstrato. Testemunhas contaram depois que acharam escotilhas ainda quentes, mãos enroscadas em pastas de mapas, vozes cortadas no meio da respiração. Quando o verão avançou para o trecho brutal do final de 1943, a tensão chegou a um novo auge. O exército ainda confiava no arco frontal do Panther e na sua supremacia a longa distância. Mas o mapa tinha mudado sob suas esteiras. As táticas soviéticas evoluíram rápido. Equipes de fuzil anticarro em massa, melhor coordenação com a artilharia, emboscadas de perto usando o terreno para neutralizar a vantagem do canhão longo de 75 milímetros. Panthers, imobilizados por falha mecânica, viraram monumentos a um descompasso entre ambição tecnológica e realidade operacional. Um tanque que não se move vira alvo. Um alvo que queima por causa do estoque de munição vira um matadouro. As estrelas dessa tragédia são as próprias tripulações. Imagine uma equipe de 3 homens espremida num sarcófago de metal, joelhos contra os instrumentos, ouvidos cheios do ritmo de um coração a diesel, as mãos do municiador em carne viva de tanto carregar munição, o rosto do motorista riscado de graxa, o fôlego do comandante embaçando as miras. Eles dividiam cigarros, passados em bolsões de fumaça, quando o mundo permitia dormir. Dividiam o ritmo de procedimentos de emergência aprendidos na marra. Quando vinham ordens para avançar até um objetivo, eles obedeciam. Mesmo com o marcador de combustível oscilando para o vazio e o motor começando a tossir. Muitos eram jovens que tinham visto cidades queimadas e amigos desaparecerem, enquanto os motores engasgavam até um silêncio sem fôlego. O medo deles era preciso e prático. O tanque vai andar? A tripulação ao lado vai conseguir um reboque? A fumaça de um veículo imobilizado vai marcar a linha onde o próximo deve parar? A revelação central, o momento de eureka que reorienta tudo, é esta. As tripulações dos tanques Panther não morriam principalmente por enfrentar uma arma superior, com uma equipe superior, em duelo. Morriam porque logística e projeto conspiravam para tornar o movimento e a retirada quase impossíveis. O que mais matava não era o canhão de 80 milímetros que podia perfurar a blindagem. Era o simples fracasso em chegar a uma bomba de combustível, em trocar um redutor final gasto, em ter um veículo de recuperação capaz de arrastar uma máquina de 45 toneladas pela lama e sob fogo. Uma vez imobilizado, um Panther era menos leão e mais farol. Ele atraía artilharia, atraía aviões. E depois vinha o ataque terrestre. Homens morriam do lado de fora dos tanques, tentando arrastar suprimentos. Ou morriam dentro deles, quando o fogo tornava a fuga impossível. A tecnologia tinha criado um túmulo mais perigoso. O clímax desse arco chega em uma única tarde, quando todos esses fios convergem. Uma coluna mista de Panthers e de modelos Panzer mais antigos avançou sob um teto baixo de nuvens. Iam reabastecer em um depósito à beira da estrada. Os caminhões de suprimento vinham abastecendo a artilharia, como orações. E estavam atrasados. Os motores ficaram em marcha lenta. Homens cruzavam entre os tanques com latas de combustível chacoalhando. Do oeste surgiu uma esquadrilha de caça-bombardeiros, fatias negras contra o cinza. Foguetes e tiros de canhão empurraram a cena para um pesadelo. Caminhões explodiram em chamas, soltando um furacão negro de gasolina que rolou pela estrada. Primeiro um Panther pegou fogo. Seu redutor final já sussurrava ruína. Depois, outro. As tripulações se lançaram às pressas. O som de metal se chocando enchia o ar. Homens com o rosto aceso de terror disparavam para valas ou para abrigo raso. E eram recebidos por uma barragem de artilharia, mirando a fumaça, para impedir o resgate. O campo virou um registro quente e visível de onde a estratégia falhou em comprar tempo para os homens. Depois, sobreviventes falaram de silhuetas arremessadas contra torretas em chamas. E do espetáculo estranho e terrível da blindagem, irradiando o calor.
que dissolvia carne e metal na mesma ruína derretida. Depois, a contabilidade não fechou em categorias limpas de perdas em combate. Registros mostraram um salto de mortos e desaparecidos entre tripulações de Panzer em 1943, um número que não batia com as derrotas táticas no papel. Os desaparecidos eram, muitas vezes, apenas homens apanhados longe de suas unidades por panes, deixados a vagar em direção a entroncamentos ferroviários aos quais nunca chegavam. Os mortos eram, às vezes, simples auxiliares de suprimentos e homens de recuperação, não a tripulação listada no rol de chamada do tanque. As famílias recebiam avisos secos, não explicações. A narrativa de que a tecnologia salvaria as tripulações alemãs se abriu e mostrou o contrário. Tecnologia sem combustível e sem manutenção é uma sentença, não um escudo. No inverno, as lições começaram a fazer efeito, mas chegaram tarde para muitos. O Panther seguiria como presença temível no campo de batalha, em certos contextos, e engenheiros mudariam a produção para corrigir algumas falhas mecânicas. Mesmo assim, o salto de baixas de 1943 deixou cicatrizes. Nos mapas da guerra, nas estratégias dos comandantes e, acima de tudo, nos homens que rastejaram para fora de torretas enegrecidas quando a fumaça enfim se dissipou. A imagem final é pequena e humana como qualquer outra. Um par de luvas caído perto de uma esteira quebrada. Um polegar coberto de graxa. O outro vazio, como se o dono tivesse simplesmente ido embora e não voltado. A lição é nítida como o ar de inverno. Máquinas mudam os campos de batalha, mas não mudam a aritmética dos suprimentos. A beleza e a força do Panther eram reais, mas seu apetite por combustível e por manutenção minuciosa transformou tripulações em dano colateral. No livro de contas da guerra, o pico de baixas das tripulações de Panzer em 1943 soa como um aviso nas margens. Ambição sem logística cobra sangue. Décadas depois, agricultores ainda encontram elos de lagartas chamuscados nos sulcos, e às vezes uma cápsula de munição que, um dia, significou que um homem não voltaria para casa. Os tanques enferrujam. Os homens se foram. A lição, aprendida por pouco tempo, é teimosa como a terra que guardou seus mortos. Se você curtiu, toque em curtir e se inscreva. Isso ajuda muito. Deixe um comentário rápido dizendo de onde você está assistindo. Dos Estados Unidos, do Reino Unido, do Canadá, da Austrália ou de qualquer outro lugar do mundo. Sua resposta ajuda o vídeo a chegar a mais pessoas como você.